Olá! O Justiça em Questão de hoje fala sobre alienação parental, uma prática que pode provocar danos irreparáveis às famílias. Entenda como a Justiça Mineira tem atuado nos processos dessa natureza. Você já ouviu falar em portabilidade de crédito? Saiba como funciona a operação que permite que o cliente transfira o débito de um banco para outro. Estabelecimentos comerciais podem vetar ou impedir o acesso de crianças para proporcionar conforto a outros clientes? Acompanhe uma discussão sobre o movimento conhecido como Child Free. Conheça o trabalho desenvolvido pelo TJMG para combater as demandas fraudulentas. Fique com a gente, nossa edição começa agora. Desde agosto de 2017, o Tribunal de Justiça Mineiro conta com um núcleo de monitoramento do perfil de demandas. O setor foi criado com o objetivo de detectar demandas fraudulentas e buscar meios para enfrentar o problema. Veja só. Entre os milhões de processos ativos no país, uma descoberta. Nem todos possuem um conflito real. Uma fatia desses casos apresentam problemas fictícios, sem partes com problemas concretos. Mas, por trás deles, existem advogados que esperam lucrar, vencendo essas causas em nome de clientes que nem desconfiam da existência desses processos. Para combater esse uso mal-intencionado do Judiciário e prevenir fraudes, uma portaria da Corregedoria Geral de Justiça de Minas Gerais instituiu o NUMOPED, Núcleo de Monitoramento do Perfil de Demandas. E hoje, com o núcleo, nós temos uma equipe de magistrados, uma equipe de servidores que vão tentar, ou que estamos tentando, enfrentar de uma maneira sistemática e com rotinas de investigação e de tratamento e de compartilhamento de informações, de modo a dar um tratamento mais profissional a essas informações. Com as informações prestadas pelas vítimas e por magistrados que notaram as irregularidades, foram identificadas práticas como falsidade ideológica. Os advogados utilizavam dados e documentos de cidadãos sem o consentimento dos titulares e processavam grandes grupos, como empresas de telefonia e bancos. Outra ação cometida consistia em desdobrar ações inúmeras vezes e em diversas comarcas. Uma das primeiras notícias que chegaram à Corregedoria da existência de fraudes ocorreu na cidade do sul de Minas, de Varginha. Uma situação bem emblemática, porque em uma comarca que tem mais de 100 advogados cadastrados, mais da metade dos processos se referem a apenas 10 advogados. Quer dizer, 10 advogados suspeitos do envolvimento com tais fraudes estão tomando conta de mais da metade da força de trabalho do Poder Judiciário. Uma das forças do núcleo no combate a essas demandas fraudulentas está na tecnologia. Nós temos uma ideia da média de distribuição de processos em todas as comarcas do estado. Se há uma distribuição atípica, nós conseguimos identificar essa diferença entre os números e, partindo dali, apurar se aquela distribuição atípica decorre de um conflito. Nos casos como o de Varginha, em que advogados são os responsáveis pelos atos, a Comissão de Ética e Disciplina da OAB é acionada. Tendo notícia do cometimento de uma infração disciplinar, ela seja através de uma representação formal feita por um cidadão, seja através de uma representação ou de uma comunicação do fato por um juiz de direito, ou até mesmo de ofício, a ordem instaura o processo administrativo disciplinar, né? E esse processo vai ter uma tramitação regular, como todo outro processo, com direito à ampla defesa e tudo. E, chegando a um termo, esse processo vai a um julgamento. Já ocorreram condenações que, por conta da reincidência na prática criminosa, resultaram em cumprimento de pena em regime fechado. Medidas que, segundo o advogado, são uma resposta para o judiciário e para a sociedade. A partir do momento que nós pegamos esse mal profissional e nos excluímos ele do quadro da OAB, tá? Ele não terá mais, será mais problema para a sociedade, para quem prestou o serviço. O Poder Judiciário não mais se preocupará com aquele tipo de infração, correto? E para a própria instituição que terá excluído esse profissional do quadro dela. O
consumidor que deseja melhores taxas para quitar débitos em um banco pode solicitar, sem custos, a transferência da dívida para outro banco. A repórter Silvana Monteiro conversou com um especialista sobre a portabilidade de crédito. Eu estou com o advogado Rômulo Brasil, especialista em direito do consumidor, que vai nos esclarecer algumas questões sobre portabilidade de crédito. Bem, o que é a portabilidade de crédito? A portabilidade de crédito é a migração de uma negociação, de uma dívida do consumidor de um banco para outro banco. O que acontece? Numa situação, vamos imaginar uma situação que o consumidor contraiu determinada dívida na instituição financeira, vamos falar na primeira instituição financeira 1, onde naquela época as taxas de juros estavam altas. Determinado tempo depois, 2, 3 anos, e aí apenas de forma ilustrativa esse lapso temporal, observou-se no mercado financeiro, na economia, uma redução da taxa de juros. Esse consumidor pode procurar uma segunda instituição financeira, fazer a cotação de como que ficaria para quitar aquele saldo devedor, calculado agora sobre uma taxa de juros menor. Então é a migração de um banco para o outro. Como é que funciona? O consumidor procura a instituição bancária original, onde ele contraiu o débito, solicita junto a eles toda a informação referente ao contrato, como, por exemplo, o número do contrato, montante financiado, número das parcelas, valor das parcelas, taxas de juros praticadas, pega aquela informação e aí, de posse daquela informação, ele procura, dentre as demais instituições financeiras, aquela que vai oferecê-lo uma condição melhor, tá? É muito importante, o banco originário tem um dia útil para fornecer essa informação ao consumidor. Assim que forneceu, ele encontrou uma outra instituição financeira mais atrativa, ele pega aquela proposta dessa segunda instituição financeira, leva ao banco originário, aquele banco que ele havia contraído o empréstimo. Este banco tem o prazo de 5 dias para fazer uma contraproposta. E o consumidor, não aceitando a contraproposta, olha que interessante, o banco originário será obrigado a aceitar aquela proposta que veio de outro banco. Sim. Há alguma restrição para que ocorra essa portabilidade? Sim, a portabilidade, é importante esclarecer, não se trata nem de renegociação de dívida, nem de mudança de dívida, alteração, tá? Não é uma renegociação. De fato, como o próprio nome já conduz ao raciocínio, é uma migração. Então, são duas as exigências. É importante que o saldo devedor não sofra alteração, nem o número de parcelas. Certo. As instituições podem fazer alguma cobrança por essa portabilidade? Perfeito. Não pode ser cobrado nenhum valor, nenhuma taxa referente à portabilidade do crédito. Certo. E aí, especificamente sobre a recusa, né? O banco pode recusar que o consumidor faça essa... Tá, pode. É importante lembrar também que, muito embora, Silvana, o banco não possa cobrar nenhum valor referente à migração do crédito, a instituição que supostamente receberá aquele valor, a segunda instituição, ela poderá cobrar uma tarifa de análise de crédito. É muito razoável, já que é uma negociação financeira, é muito razoável que ela faça uma análise e que ela pode cobrar por essa análise de crédito. Agora, a situação, como ela está fazendo, respondendo a sua última pergunta, a sua quarta pergunta, como ela está fazendo essa análise de crédito, caso nessa pesquisa ela encontre algum obstáculo, ela pode sim, é perfeitamente plausível que ela se recuse a receber essa migração. Certo, muito obrigada. Livre iniciativa ou discriminação? No próximo bloco a gente fala sobre o movimento Child Free, que proíbe a entrada de crianças em estabelecimentos comerciais.
Fique com a gente. Justiça em Questão volta em instantes. Estamos de volta com Justiça em Questão, um programa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O JQ traz agora para você as decisões que ganharam destaque no Judiciário Mineiro. Confira o giro de decisões. A empresa de aluguel de veículos Localiza Rent-A-Car deverá indenizar em R$20 mil um cliente que teve sua assinatura falsificada em um contrato. O carro alugado por outras pessoas em nome da vítima foi utilizado em contrabando de cigarros no Paraguai. A decisão da 14ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais entendeu que a empresa agiu de forma negligente, devendo arcar com os danos morais e materiais. Um consumidor de Cataguases será ressarcido em R$ 363,69 pela Walmart, porque comprou um gabinete de pia pela internet e não recebeu o produto. Além disso, a empresa deverá indenizar o cliente em R$ 5 mil por danos morais. A Oi Internet deverá indenizar em quase R$20 mil as organizações Super Compras de Sabará, porque os domínios da empresa na internet foram indevidamente repassados a terceiros. A Oi alegou inadimplência no pagamento do serviço. No processo, foi constatado que a Super Compras pagou as anuidades dos domínios em 2011 e 2012, período em que foi cancelado o registro por falta de pagamento. É cada vez mais comum encontrar espaços que adotam a política child-free, rejeitando a presença de crianças. A justificativa para a proibição é garantir a tranquilidade dos demais clientes. Mas será que o veto é legal? A placa informa ambiente livre de criança ou child-free. Não se trata de lugares legalmente proibidos, como casas de shows, boates ou motéis, mas de locais comuns, estabelecimentos comerciais de vários ramos que estão oferecendo serviços com esse selo. Mas de onde vem essa tendência de impedir a presença de crianças em lugares antes comuns a todos? Na verdade, esse movimento é um contraposto à pressão que a sociedade exercia aos casais que não queriam ter filhos e sempre perguntava, você quer ter filho? Por que você não tem filho? Então foi criado esse movimento para exercer o direito de não ter filhos. E esse movimento foi criando braços, para tornar exclusivo alguns ambientes para adultos, hotéis, restaurantes. Militantes do movimento original Child Free, que defende o direito das mulheres de não ter filhos, tentam desvincular a luta feminina pelo direito à não filiação da prática de inibir a presença de crianças em estabelecimentos comerciais. Essa psicóloga, especialista em estudos infantis há mais de 20 anos, vê essa tendência como um reflexo da sociedade. A concepção que a gente tem de criança diz muito sobre a sociedade que somos e que estamos construindo, Quando a gente toma atitudes no sentido de discriminar a criança, ou restringir o acesso dela a locais onde ela poderia ter um convívio comunitário e social saudável, o que a gente está fazendo é construir uma sociedade pouco tolerante. Então diz muito sobre a nossa forma de viver em sociedade, a forma como a gente enxerga e lida com nossas crianças. Essa prática tem levantado um questionamento jurídico-social bastante complexo. O IDEC, Instituto de Defesa do Consumidor, publicou uma nota em agosto deste ano em manifestação a essa conduta. Tendo como base a relação de consumo, a entidade considera a prática abusiva, porque o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor proíbe recusar bens ou serviços diretamente a quem se disponha a adquiri-lo por pronto pagamento. E sob a luz da Constituição Federal Brasileira, o órgão avalia que o ato de restringir a entrada de determinado grupo a um ambiente é uma violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. No entanto, a advogada observa que há uma brecha legal que permite ao comerciante limitar, sim, a presença de crianças, com ressalvas. Mas esse princípio, ele não se sobrepõe ao direito desse empresário de criar uma empresa, um hotel, um restaurante, estabelecer uma faixa etária, que aí é o princípio da autonomia privada, a gente tem que ter direito a esse tipo de escolha. Isso sim não gera indenização, mas a partir do momento que esse estabelecimento comercial ele não estabelece uma faixa etária,
um restaurante, uma pizzaria, e existe um incidente com uma criança, e essa criança, juntamente com os pais, é convidado a sair desse estabelecimento, aí sim é indenizável esse direito. Se existe algum tipo de comércio que não prevê faixa etária, a criança tem que ser plenamente recebida e respeitada, assim como qualquer outro ser humano, né? Mas se existe, por exemplo, um hotel que não aceita menor de 18 anos, não existe o menor problema, porque aquele empresário quis focar nesse tipo de público. Se por um lado cresce esse movimento no Brasil, por outro, algumas empresas aproveitam a lacuna criada por esse movimento de intolerância à criança e investem em modelos de negócios que incluem a família com espaços dedicados aos clientes mirins. É o caso desse restaurante que fica aqui na zona sul de Belo Horizonte. O proprietário não quis se limitar a oferecer as famosas cadeirinhas que permitem que crianças se sentem à mesa para comer com os pais. Ele criou um ambiente para que elas brinquem, além de contratar monitores que orientam oficinas. É um público que vem em grande número no final de semana e nos feriados. E é um público que faz uma diferença no final. Você tem que ter uma administração direcionada, tem que ter o ambiente sempre com asepsia, limpar com segurança da criança, ter as telas de proteção. Isso sim te gera uma demanda operacional, mas no final é muito viável. E a visão de que o público infantil traz uma demanda a ser pensada com atenção fez a psicóloga se inspirar em um ambiente em São Paulo e criar uma casa de brincar em Belo Horizonte, que as crianças podem frequentar, acompanhadas ou não pelos pais ou responsáveis. Porque a ideia é promover esse convívio mesmo, né? E esse senso de comunidade, né? Até o nome que a gente escolheu vem de um ditado africano que fala: é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. A advogada defende que deve haver sempre muito bom senso e equilíbrio de ambos os lados dessa discussão. O que eu acho que tem excesso é um falso padrão de que toda criança incomoda, toda criança é sem limite, né? Esse tipo de excesso que tem que ser coibido, assim como a pressão para casais que não querem ter filhos, né? Então eu acho que os pais também têm que buscar uma escolha mais adequada para a faixa etária do seu filho, né? O universo jurídico muitas vezes pode ser bem complicado, não é mesmo? O Justiça em Questão abre um canal direto para esclarecimento de dúvidas. É hora do Aulão de Direito. Olá, meu nome é Camila Loureiro e eu sou aluna do primeiro período de Direito Integral na Escola Superior Dom Helder Câmara. E eu gostaria de saber, o que é direito de personalidade? Respondendo a essa sua importante pergunta, eu devo realçar que o direito de personalidade é aquele direito atribuído à pessoa humana. E a pessoa humana ela sempre foi titular de direitos, mas a partir do século XX, no final do século XX e nesse século XXI, a dignidade da pessoa humana passou a ser muito valorizada. E os direitos de personalidade, eles são o direito à vida, à liberdade, à integridade corporal, à integridade mental, né? Então as pessoas elas têm que ser protegidas integralmente, seja no aspecto material, econômico, né? Ter direito à educação, à saúde, etc. E também ao seu equilíbrio mental. Quem violar esse equilíbrio mental das pessoas, por exemplo, através de uma violação de privacidade, de uma ofensa injusta, não é? O ofensor responderá por dano moral. Tudo isso é decorrência da concepção ampla de direito de personalidade. Você também pode participar do nosso Aulão de Direito. Basta gravar um vídeo com a sua dúvida e enviar para o nosso e-mail justiçaemquestão@tjmg.jus.br. No próximo bloco, você vai entender como a Justiça Mineira tem trabalhado para atender os casos de alienação parental que chegam às varas de família. Fique com a gente, voltamos já. A gente fala agora sobre um assunto delicado, a alienação parental.
Muitas vezes, frustrações e mágoas causadas pelo fim de um relacionamento levam à destruição do vínculo afetivo entre um dos filhos e o genitor. Essa distância forçada é considerada abusiva e pode causar sérios danos emocionais a um menor que ainda está em processo de formação. Entenda na reportagem. O jeito tranquilo e o sorriso no rosto não deixam transparecer que a infância de Ana Flávia não foi nada fácil. Ainda muito nova, ela sofreu com as consequências da separação da família. Ela foi morar com o pai e ele proibiu o contato com a mãe. E nisso ele limitou todos os acessos nossos com a nossa mãe. Não podia ligar, não podia visitar, ela não podia ir lá na roça, não podia contato de jeito nenhum, porque isso ia virar a nossa cabeça, ia fazer isso e aquilo. Ela conta que o sofrimento foi muito grande, mas com a ajuda da família, de amigos e de terapia, conseguiu superar o trauma. E hoje tem um bom relacionamento com a mãe, mas a irmã mais nova até hoje não conseguiu. Então eu acho que a Gabriela já está tão engessada que talvez ela que tem que ter essa abertura dela, eu acho que agora, sabe? Porque agora a Gabriela está com 18 anos. Então assim, isso passou muito tempo dela sem a mãe, então ela já entendeu que ela não precisa. Irivelton também sofreu com uma situação parecida. A filha foi afastada dele. E não foi só isso. A imagem dele como pai e ser humano foi manipulada pela ex-namorada. Fala mal de mim para minha filha, né? Fala, eu não sou daqui, eu sou do Nordeste, sou da Paraíba. Ela fala que Paraíba não presta, fala para minha filha. Minha filha mesmo já chegou, já me falou isso, né? Fala mal dos meus parentes, da minha mãe, que é a avó da Sofia, fala que ela é uma bruxa. Então, tipo assim, isso aí vai abalando psicologicamente. O que aconteceu com ele e Ana Flávia é alienação parental, ou seja, quando um dos cônjuges usa os filhos para atingir o outro. E quem faz isso, muitas vezes, não tem limite. Tomada de decisões unilaterais, dificultar a visitação, privar o genitor, por exemplo, de passar uma data festiva que lhe é própria com a criança. Dia dos Pais, não pode, porque ele faz isso. E privar mesmo a criança daquela figura, no sentido assim, desempoderar o pai como tal, ou desempoderar a mãe como tal. Uma lei sobre o assunto foi aprovada em 2010. Nestes 7 anos, o Poder Judiciário tem analisado mais detalhadamente cada caso. Geralmente, pedagogos são grandes aliados, assistentes sociais, biopsicossocial também. Então, nós temos essa estrutura a nosso dispor. Então, o juiz precisa disso, porque o emocional é o que vai selar a figura da alienação parental, é o que sela. As consequências para as crianças podem ser muito graves, explica esta psicóloga. Pode ser uma depressão, né, leve, moderada ou grave, dependendo da forma como essa alienação acontece, um excesso de sono ou a falta, uma agressividade que ele não tinha ou um excesso dela, ansiedades muito exageradas. Provavelmente essa criança pode ter uma doença psicossomática, alergias, gastrites, dor de cabeça. Os especialistas que tratam esses casos afirmam que na alienação parental todos perdem, o casal, as crianças, a família. Mesmo depois de anos, muitos não conseguem superar os traumas, mas o que leva uma pessoa a prejudicar os próprios filhos. O Tribunal de Justiça tenta muito mais conciliar do que punir. O objetivo é sempre o bem da família, mas existem punições. Em casos bem graves, aí é a perda da guarda em detrimento do alienador. Então, o alienador pode sim perder a guarda da criança em favor do outro. O Justiça em Questão também está na internet. O conteúdo desta e de outras edições pode ser acessado no portal do Tribunal de Justiça. Clique na área Comunicação e depois em Justiça em Questão. Ou veja pelo canal no YouTube. Comente, proponha temas, participe do nosso programa. Envie um e-mail para justiçaemquestão@tjmg.jus.br. Um grande abraço e até a próxima edição.